Descubram o plano sagrado de Deus, revelações incríveis que transformam sua fé hoje. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Ezequias, seu filho, ascendeu ao trono, enfrentando um reino que há muito se desviara do caminho do Senhor. Os altos montes e vales de Judá ecoavam com os lamentos de um povo oprimido, enquanto os ídolos se erguiam como testemunhas de desobediência e fé perdida. As ruas de Jerusalém, adornadas pela glória do passado, agora se tornavam um lar para incertezas e temores. O rei Ezequias, entretanto, estava determinado a restaurar a adoração ao verdadeiro Deus e a limpar a terra das práticas pagãs que fortaleceram o domínio assírio. A Assíria, com Senaqueribe à frente, lançava ameaças cruéis sobre Judá, e os murmúrios de opressão flutuavam no ar como uma sombra, obscurecendo a esperança do povo. Em uma carta enviada ao rei, Senaqueribe zombava do Deus de Israel, desafiando qualquer confiança que os cidadãos pudessem ter em sua fé. "Vocês pensam que seu Deus os salvará?", dizia com arrogância, feita com palavras que penetravam o coração de Ezequias como dardos inflamados. O rei, com a poderosa responsabilidade de proteger seu povo, se viu em um dilema aterrador entre crer nas promessas de Deus ou ceder ao pânico. Enquanto os medos se apoderavam dos corações de seus súditos, a cidade de Jerusalém se tornava um berço de incertezas, onde os suspiros noturnos se misturavam aos sons do vento, ecoando avisos provocativos. Instigado pelo Espírito, Ezequias, em um momento de fervor e desespero, dirigiu-se ao templo e, de joelhos, clamou: "Senhor dos exércitos, ouça a minha oração. Esta carta é um insulto à sua grandeza." A noite estava carregada de peso, mas a luz era esperançosa. O profeta Isaías, escolhido como porta-voz divino, chegou em resposta ao clamor de Ezequias. Com vestes e palavras que refletiam a seriedade de sua missão, anunciou: "Assim diz o Senhor, não temas", revelando um plano celestial que transcenderia qualquer poder humano. Isaías falava com a autoridade de quem sabia que o Deus de Israel atuaria. Ele trouxe a notícia de que um emissário do Senhor iria trazer juízo à Assíria, garantindo ao rei que aqueles que zombavam da mansidão de Deus conheceriam sua força. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Em meio àquelas noites de ansiedade, os céus começaram a se agitar e uma presença celestial tomou conta da atmosfera. O exército assírio, que se erguia como uma tempestade sobre Jerusalém, se tornaria um testemunho do poder soberano de Deus. Na quietude da madrugada, um anjo do Senhor passou e derrubou 125.000 guerreiros, deixando o acampamento inimigo em um silêncio aterrador. A batalha que parecia perdida tornara-se um eco de vitória. As notícias da derrota assíria chegaram a Judá como um sopro de esperança. O povo, maravilhado e aliviado, refletiu sobre a mão protetora de Deus, lembrando que mesmo em meio ao terror, a promessa divina sempre prevalece. Contudo, a luta pela fé ainda persistia nas almas, e a dúvida temporariamente silenciada permanecia à espreita. O que o Senhor faria ainda era um mistério, um plano em processo de revelação, deixando o coração do povo ansioso por mais. Como lidamos com as cartas de nossos Senaqueribes? A jornada de fé de Ezequias apenas começara. A história encontrava-se entrelaçada com a certeza de que Deus escuta e age, mesmo nos momentos mais obscuros. Ezequias, agora fortalecido pela intervenção divina e pela derrota do exército assírio, voltava seus pensamentos para o que ainda precisava ser feito. Apesar do incrível milagre que presenciara, qual seria o próximo passo de sua liderança? Enquanto adentrava as muralhas de Jerusalém, sentiu o peso das responsabilidades sobre seus ombros. O povo estava ansioso por mudança,
e logo viria a necessidade de um novo despertar espiritual. Naquele mesmo dia, palavras de louvor ao Senhor ecoaram por toda a cidade, transformando as vozes de temor em cânticos de alegria. As pessoas, reunidas em torno do templo, estavam cientes de que o Deus a quem adoravam acabara de lhes mostrar sua grandeza. Na expectativa fervorosa, Ezequias decidiu convocar um concílio onde os líderes de Judá se reuniriam para discutir como restaurar a verdadeira adoração àquele Deus que o salvara da devastação. Reúne, ó povo de Judá, os sacerdotes e levitas, ordenou Ezequias com firmeza. Quando todos estiveram presentes, ele exclamou: O Senhor se mostrou fiel, e agora devemos não apenas adorá-lo, mas também fazer uma aliança renovada com ele. Que os ídolos que mancharam nossas vidas sejam derrubados, que a glória do Senhor seja a única que resplandeça em nossa terra. Os sacerdotes e levitas, tocados pela ação do Espírito, assentiram em concordância. A paixão de Ezequias era contagiante, e juntos eles se dedicaram a purificar o templo. O altar, coberto de cinzas da idolatria, foi refeito com novas ofertas e incenso, clamando pela misericórdia de Deus. Nesse momento de restauração, um convite profundo e divino penetrava ao coração do rei. Enquanto os cantores louvavam e as apresentações de sacrifício se sucediam, o profeta Isaías aproximou-se de Ezequias. Com um semblante grave, disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu escutei a tua oração e vi as tuas lágrimas, e neste dia a honra será restaurada a esta cidade. Não só os inimigos serão extirpados, mas também eu trarei um novo tempo para o povo de Judá. A declaração do profeta reverberou nos corações de todos presentes. Era a promessa de um renovo, mas as palavras de Isaías continham algo mais profundo, um chamado à vigilância contínua diante das tentações que ainda ameaçariam a fé do povo. Não era apenas uma vitória física, mas uma convocação espiritual para manter-se vigilante e fiel. Nesse ânimo restaurado, Ezequias agora se preparava para fazer uma declaração pública. Ele articulava que era seu desejo, e ali, na presença do povo, desejava reestabelecer as festas do Senhor, como haviam sido feitas antes de seus antepassados se desviarem. E ao olhar para a multidão, lembrou-se das palavras do Senhor, que dizia: E de todos os vossos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. Mas enquanto a cidade dançava e celebrava, uma nuvem de inquietação pairava sobre Ezequias. Seria este momento de celebração suficiente para garantir que a fé do povo se solidificasse e se mantivesse? O desafio não terminara, e a sombra de Senaqueribe poderia a qualquer momento ressurgir. Um silêncio profundo tomou conta quando um mensageiro, com semblante pálido e ofegante, chegou com uma nova mensagem de sua vitória anterior, um aviso de que a vitória sobre os assírios poderia ter consequências inesperadas. O comando assírio enfraquecido ainda arquitetava uma retaliação. E assim, enquanto os sons de júbilo ressoavam, Ezequias olhava com expectativa para o que o Senhor tinha reservado em seu plano soberano. Ele sabia que o verdadeiro teste da fé ainda estava por vir. O que Deus estava prestes a revelar nas próximas horas poderia mudar o curso de toda Judá novamente, e Ezequias se preparava para enfrentar a próxima fase de sua jornada de fé. Assim, encontrava-se mais uma vez na beira do abismo, onde cada passo para a frente tinha o peso da eternidade. Que novas revelações viriam do céu? Estava Deus prestes a agir de maneira ainda mais gloriosa? A verdadeira batalha espiritual apenas começava, e a confiança no Senhor precisava ser renovada diariamente. Enquanto a noite se firmava sobre Jerusalém, uma tensão palpável pairava no ar. Ezequias, ainda repleto do fervor da adoração que ressoava pelos muros da cidade, buscava no Senhor a direção a seguir. Ouvindo os clamores de seu povo, o coração do rei pulsava como um tambor em meio à expectativa de algo grandioso, mas o eco da ameaça assíria não poderia ser ignorado. Em sua câmara, Ezequias se ajoelhou, colocando as mãos sobre o altar recém-purificado.
A brasa da oferta subia ao céu, enquanto ele implorava a Deus por sabedoria e proteção. Ó Senhor, Deus de nossos pais, começou ele com fervor, volta-te para nós e não nos deixe em mãos dos nossos inimigos. Lembra-te das tuas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Define, ó Senhor, um novo caminho para nós. Na quietude daquela noite, os olhos de Ezequias se fecharam e imagens começaram a dançar em sua mente. Visões de um povo unido, restaurado, adorando o Senhor em verdade. Mas, em meio a estes pensamentos, a mensagem do mensageiro o assombrava. O desafio era iminente, e se Senaqueribe se erguesse novamente, a fé de Judá seria testada de forma terrível. Quando, de repente, uma luz incomum iluminou a sala, Ezequias abriu os olhos e viu Isaías, o profeta, que se apresentava diante dele. O rosto de Isaías estava cheio de determinação e um ardor celestial. O Senhor dos Exércitos enviou-me, disse ele, para te recordar que ele é o Deus de Israel. Não temas as ameaças dos assírios, pois assim diz o Senhor. Eis que eu porei um espírito de assombro entre eles, e eles ouvirão rumores e voltarão para a sua terra, e também cairão à espada. As palavras de Isaías acenderam uma chama de esperança no coração de Ezequias. Portanto, brotem os cânticos do louvor, ordenou Ezequias, e preparem-se para as festividades que hão de vir. Ao Senhor, que fez maravilhas entre nós, devemos a nossa gratidão e fidelidade. Na manhã seguinte, Ezequias levantou-se de bom ânimo e convocou novamente todos os líderes da cidade. Quando se reuniram, ele começou a declarar as ações que deveriam ser empreendidas. Não mais desejamos ser um povo dividido, mas unidos na adoração ao nosso Deus. Amanhã começaremos as nossas festividades de Páscoa. Que cada lar prepare o cordeiro e que os sacerdotes se purifiquem para que a adoração seja aceitável ao Senhor. A excitação tomou conta de todos. Os preparativos para a festa começaram e os sons de risos e cânticos ecoavam por Jerusalém. Contudo, em algum lugar distante, Senaqueribe mobilizava suas tropas. No entanto, o plano de Deus já estava em movimento, mesmo que a sombra do inimigo ainda se estendesse sobre o horizonte. Os dias passaram e a festa da Páscoa foi marcada por uma alegria que não se via há anos. As famílias se reuniram, os levitas cantaram e as ofertas foram trazidas com corações cheios de gratidão. E à medida que a celebração se desenrolava, a presença do Senhor parecia palpável. Uma nuvem de glória descansava sobre o templo. Mas, enquanto o povo se regozijava, um novo mensageiro chegou com um rosto de terror. Ele havia trazido uma mensagem à Síria. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: não se engane, Ezequias, pois qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? O coração de Ezequias e de todo Judá ficou pesado com a mensageria. Era um momento de incerteza, onde a confiança em Deus deveria ser firmada, mesmo diante do desafio colosso. Ezequias, agora mais do que nunca, se voltava para o Senhor, clamando por intervenção. Ó Deus, ouve o nosso clamor, implorou ele. Estamos diante de ti, dependentes da tua grandeza. Manifesta a tua vitória sobre este inimigo, pois sabemos que somente tu és Deus. Assim, um silêncio reverente pairou sobre Jerusalém, enquanto a batalha espiritual tomava forma e o Senhor preparava seu plano surpreendente. No coração de Ezequias e nos lábios do povo estava a promessa de um livramento que desafiaria toda a lógica, uma revelação a ser cumprida conforme Deus estabelecera desde a fundação do mundo. O que acontecerá a seguir poderia apenas ser imaginado, mas a certeza no espírito de Ezequias pulsava. Deus quebrou o silêncio, e sua resposta viria como um trovão sobre as terras. E assim, a tensão aumentava, e a pergunta se instaurava: como o Deus que havia libertado Judá do jugo dos assírios se manifestaria neste momento decisivo? Estariam prontos para as manifestações do plano soberano de Deus? Enquanto o céu se tingia de cinza na alvorada, uma inquietação dominava as mentes dos habitantes de Jerusalém. O temor pelas palavras de Senaqueribe ameaçava fazer erigir muros de incerteza entre os fiéis de Judá. Contudo, a revelação que se aproximava poderia fazer balançar as fundações daquele mesmo medo.
Na sala real, Ezequias continuava em oração, buscando uma confirmação para a promessa que o profeta Isaías trouxe. Ó Senhor, exclamou, que a tua mão poderosa se estenda sobre nós e que a tua fiel promessa se torne realidade. Ele recordava o que foi escrito em Salmos, clamando pelos céus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 125.1. Na contínua busca por direção, uma paz notável começou a envolver Ezequias. Ele se levantou e organizou uma assembleia com os sacerdotes e levitas. Reparem, seus sacerdotes, o nosso Deus é um Deus vivo e ativo. Temos visto sua misericórdia e graça sobre nós. Agora é hora de nos prepararmos, não só para a adoração, mas para a batalha espiritual que se avizinha. As palavras de Ezequias inflaram os corações dos líderes religiosos. A adoração a Deus não era meramente uma prática, mas um escudo contra as forças do inimigo. Purifiquem-se e preparem sacrifícios. Hoje, juntos, devemos invocar o nome do Senhor dos Exércitos. Assim, o povo se uniu em fervor e as canções de louvor começaram a ressoar novamente entre as muralhas da cidade. Enquanto isto, Senaqueribe, convencido de sua própria força, decidiu enviar mais contingentes para cercar Jerusalém. Em sua lástima arrogante, ele escreveu cartas aos reis das nações vizinhas, exultando sobre a invencibilidade do seu exército. Foi então que os levitas, ao tocar os instrumentos, trouxeram à mente de Ezequias a coragem manifestada em outros tempos. Tivemos vitórias antes, e com fé o faremos novamente, pensou. Na boca da noite, Ezequias subiu ao templo, e quando desembarcou suas preocupações perante o Senhor, um novo mensageiro apareceu na escuridão. Era o anjo do Senhor, com uma mensagem de encorajamento. Não temas, eu vim em resposta à tua oração. Assim diz o Senhor, eu estarei contigo, e pela tua causa hoje irei até o acampamento assírio, e seus exércitos conhecerão o meu poder. A palavra se espalhou como um fogo entre os levitas e sacerdotes. O exército assírio, que confiava em suas armas e deuses, enfrentaria o verdadeiro Deus de Israel. Ezequias sentia as convicções no fundo do seu ser crescerem até a explosão. O Senhor nosso Deus é o único que pode salvar, proclamou ele, enchendo os olhos de fé. E assim a noite avançava, mas a expectativa aumentava. O que aconteceria no amanhecer? O silêncio antes da tempestade pesava sobre Jerusalém, enquanto a resistência assentava em pé de guerra espiritual. Ezequias reuniria seu povo na manhã seguinte, anunciado que uma decisão seria lançada, um movimento de adoração. Com a profecia emergindo na mente dos fiéis, todos aguardavam por um sinal. Que a verdade de Deus prevaleça, pois ele não deixará os seus desamparados. Ezequias ergueu sua voz, e a congregação ecoou suas palavras. O nosso Deus não dorme nem cochila. Amanhã veremos a salvação que o Senhor preparou. O dia que se aproximava prometia um confronto divino, e quando o sol despontasse sobre o horizonte, tudo mudaria. O plano soberano de Deus se desenharia de maneira que nenhum homem poderia imaginar. Os corações estavam prontos, mas eles não imaginavam ainda o estrondo da glória do Senhor que se aproximava, prestes a transformá-los para sempre. O que o Senhor estava prestes a revelar apenas poderia ser compreendido por meio das lentes da fé e da esperança. Quando a luz do novo dia começou a penetrar nas sombras da noite, uma atmosfera de expectativa pairava sobre Jerusalém. Ezequias, fiel ao seu propósito, convocou o povo mais uma vez, reunindo-os nas imediações do templo. O sol despontava, refletindo as promessas divinas, e com isso despertando a coragem dos israelitas. Ele os olhou com um fervor intenso e orou: Ó Senhor, vem em nosso auxílio, pois em Ti confiamos. Que nossas vozes se elevem como um incenso perante Ti. Seus braços estavam erguidos em um apelo ao Criador, e a congregação, unida em fé, seguia seu exemplo, clamando em uníssono por libertação. Salva-nos, ó Deus de Israel, porque a nossa esperança repousa somente em Ti. Os levitas, preparados para o louvor, tocaram os instrumentos, e as notas das harpas e liras ecoaram nos céus, tornando-se uma canção como uma oferta de adoração e devoção. O coro da multidão ressoava: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
As vozes se entrelaçavam, como um só corpo, clamando a proteção divina. Enquanto isso, Senaqueribe, à frente de suas tropas, estava centrado em sua arrogância. Suas cartas tinham espalhado terror, mas em sua presunção ele ignorava um poderoso fato. O Deus de Israel não é como os ídolos de metal que ele venerava, pois o Senhor é um Deus de batalha. No acampamento assírio, seus soldados riam e zombavam das palavras de Ezequias, confiantes em sua própria força. Naquele momento, a glória do Senhor começou a se manifestar. Um vento repentino soprou, trazendo consigo uma mensagem de terror para o exército assírio. Aquela manhã parecia ser como qualquer outra, mas então os primeiros sinais de um movimento sobrenatural começaram a emergir. Um temor imenso abateu-se sobre os inimigos, como uma nuvem negra cobrindo a luz do sol. As tropas assírias, desenfreadas e confusas, começaram a ouvir sussurros estranhos de vozes invisíveis que ecoavam por todo o acampamento. Um mensageiro, enviado pelo próprio céu, revelava a verdade oculta. Amanhã trará a justiça do Senhor. Ele é um Deus que defende o seu povo e não permitirá que aqueles que confiam nele sejam confundidos. Em simultâneo, uma comoção incontrolável brotou nas fileiras dos assírios, e muitos começaram a chegar à conclusão de que haviam subestimado a grandeza do Deus de Israel. Retornando a Jerusalém, Ezequias tomava plena consciência da singularidade do que estava se desenrolando. O Senhor cumprirá, assim como promete, disse ele a seus líderes e ao povo. Amanhã se tornará um testemunho de poder. As palavras do Senhor não falharão. E enquanto o sol rompia a barreira das nuvens, os fiéis viam uma luz descer sobre o templo, como um símbolo da presença divina, acalmando seus espíritos. Foi então que ouviram a resposta dos céus, não em trovão, mas em uma paz que superava todo o entendimento. Eles sabiam que a vitória estava prestes a se concretizar. Mas o que acontecia agora no acampamento assírio era uma batalha interna, um levante contra a própria essência da confiança que Senaqueribe havia fundamentado em seus ídolos. O tempo se esvaía, o conflito e a divisão eclipsavam o exército inimigo, e os planos do opressor começavam a desmoronar diante da imensa força do Senhor. A tensão aumentava enquanto Ezequias, volúvel entre fé e expectativa, entendia que o clamor por ajuda havia sido ouvido, e a promessa de salvação naquela manhã seria um divisor de águas, um testemunho visível do poder de Deus. Porém, algo ainda estava prestes a ser revelado. Enquanto o povo aguardava com expectativa, uma porta se abria para um evento espiritualmente transformador, que não apenas mudaria o destino de Judá, mas ressoaria por gerações. O plano soberano de Deus se aproximava de seu clímax, trazendo consigo um mistério que apenas a fé poderia decifrar. Com cada segundo que passava, o impacto da glória do Senhor estabeleceria não apenas a vitória, mas uma nova aliança com seu povo. A luz do dia se intensificava sobre Jerusalém, e a atmosfera estava recheada de um misto de esperança e temor. Ezequias, com o coração repleto de uma fé indomável, permanecia diante do templo, onde as vozes da multidão ainda ressoavam em adoração. Ele sabia que o Senhor se movia em favor deles, mas também sentia a urgência da batalha contra Senaqueribe, que se aproximava cada vez mais de um colapso iminente. Quando o vento potente começou a soprar sobre o acampamento assírio, os soldados que antes se regozijavam em sua confiança estavam começando a ser consumidos pela dúvida. Um estranho desespero tomou conta deles, fazendo com que olhassem em volta, buscando respostas para o medo que se instalava em seus corações. Ezequias percebeu que o Senhor estava agindo em um nível que seus olhos físicos mal podiam discernir. Com uma fervorosa oração, ele invocou a sabedoria divina para entender o que significava aquele sucesso espiritual à vista. Enquanto isso, no acampamento dos assírios, Senaqueribe decidiu reunir seus generais sob uma bandeira que mal se sustentava. "Por que estão apavorados?" gritou ele, com um olhar de fúria. "Vocês se deixaram enganar por alguma superstição. Somos um exército nunca antes visto, e com nossos ídolos conquistamos reinos e cidades." Mas seu discurso, outrora poderoso, soava vazio quando uma estrondosa perplexidade dominava seus soldados. Estava claro que havia uma luta que não poderia ser vencida por força bruta. Ezequias se lembrava de uma profecia antiga que ecoava em sua mente. "Por meio de ti, ó Senhor, derrubarei as fortalezas dos ímpios." Isaías 37:26.
Com habilidades de um líder fiel, ele começou a discursar sobre a grandeza do Senhor. O patrimônio que temos em Deus não se mede por muros ou espadas, mas pelo amor eterno que ele manifesta em suas promessas. Ele convocou o povo a resistir em oração e adoração, sabendo que aquela era a verdadeira batalha. Ciente da fragilidade da confiança de Senaqueribe em seus deuses de metal, um milagre estava prestes a desabrochar. O céu parecia inquieto e um grande ruído começou a ressoar entre as árvores e montanhas ao redor de Jerusalém, como se um exército de anjos se preparasse para a intervenção divina. A noite que se aproximava prometia mudar tudo. O povo, em expectativa fervorosa, aguardava o dia em que o Senhor mostraria sua força. E ao longe, os assírios, atormentados e desorientados, ouviam ecos de vozes, como se a própria terra estivesse se levantando contra eles. O medo se tornou uma tempestade dentro de seu acampamento, potente até mesmo para os mais valentes entre os guerreiros. A noite de terror começou a se desenrolar. Em Jerusalém, Ezequias sabia que a vitória era iminente, mas a plena revelação do poder do Senhor ainda estava por vir. Ele olhou para o povo, orgulhoso e esperançoso, e lembrou-se de que Deus não falha nas suas promessas. Este é o dia que o Senhor fez. Alegrar-nos-emos e nos regozijaremos nele, proclamou. E se abalou a multidão, em clamor surpreendentemente unificado. A madrugada, tão esperada, logo se aproximava, e um novo acontecimento aguardava para ser revelado. E então, em meio à constante expectativa, como se um véu começasse a se levantar, o Senhor preparava um sinal magnífico que desafiaria toda a lógica humana. O que era um momento de meditação sobre a fé, tornaria-se um testemunho poderoso da intervenção divina. E no silêncio vibrante do próximo amanhecer, o plano soberano de Deus se preparava para ser desvelado, não apenas como uma vitória para Judá, mas também como um chamado de esperança eterna para todas as nações que confiam no seu nome. Enquanto as sombras da noite se alongavam sobre Jerusalém, um profundo silêncio tomou conta do espaço sagrado, quebrado apenas pela suave brisa que parecia sussurrar promessas de libertação. A cidade estava envolta em uma expectativa tensa. Cada coração pulsava em uníssono, consciente de que o amanhecer poderia trazer não apenas a luz do sol, mas uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Ezequias, de joelhos, buscava a face do Senhor, suas palavras se tornando um clamor sincero e fervoroso. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, inclina teu ouvido e ouve. Vê e escuta todas as ameaças que foram lançadas contra o teu povo. Ele conhecia as ameaças de Senaqueribe, que não eram apenas palavras, mas um desprezo pela imagem divina. Sabia que esta era uma batalha não apenas por uma cidade, mas pela honra do nome do Deus Altíssimo. Em um momento de profunda intercessão, uma força sobrenatural pareceu rodear o templo, e um arrepio percorreu a multidão que esperava atrás dele. O Espírito do Senhor pairava sobre eles, e todos podiam sentir a atmosfera carregada, como se o próprio céu estivesse pronto para abrir. Sem perceber, enquanto orava, Ezequias começou a recordar a história de Israel, do poderoso Deus que havia libertado seu povo da escravidão no Egito, das pragas que trouxeram juízo sobre as nações, e de como o Senhor separou o Mar Vermelho para que os filhos de Abraão passassem em segurança. A expectativa cresce quando a primeira luz do amanhecer começou a romper o céu escuro. No acampamento assírio, Senaqueribe, ainda em sua vaidade, estava seguro de que sua força era inigualável. Mas a dispersão entre seus soldados não havia desaparecido. O pânico agora se alastrava como chamusca em palha seca. Despertem, ordenou ele, sua voz reverberando impotente. Esta noite não era mais do que um jogo. Somos invencíveis. No entanto, a fé cega em seu próprio poder estava prestes a ser confrontada por um Deus maior. E na manhã que se iniciava, um clamor celeste ecoou pela terra. Um sinal glorioso se revelou. Anjos do Senhor, em formação luminosa, desceram como nuvens de fogo, invadindo o campo dos assírios com um poder avassalador que a compreensão humana jamais poderia alcançar.
A passagem de Senaqueribe se tornara uma cena de estrondos, gritos de terror e confusão, enquanto os guerreiros, que até então se sentiam invencíveis, agora se perguntavam se suas divindades poderiam realmente salvá-los. Os homens caíam, sem explicação, como folhas secas levadas pelo vento. Corações que outrora foram a base de sua confiança agora tremiam sobre um medo insondável. Somente havia um Deus, e ele estava lutando por Judá. E assim, enquanto Ezequias continuava a orar, uma nova mensagem do Senhor lhe foi concedida. Em visão, ele viu os exércitos do céu rebatendo cada palavra de zombaria proferida por Senaqueribe. O plano soberano de Deus se desdobrava, e a vitória não era somente de Judá, mas de todas as gerações que creriam em um Deus que é o guardião de seus filhos. O amanhecer pintou o céu com tons de ouro e vermelho, anunciando não apenas um novo dia, mas uma nova era. E como uma nuvem cheia de promessas, agora pairava a questão que ecoava no coração de Ezequias. O que mais Deus deseja revelar nesta batalha? Uma expectativa divina tomava conta de Jerusalém, lembrando que a breve vitória trazia consigo uma mensagem eterna que ecoaria através dos tempos. Enquanto a luz da manhã se espalhava sobre Jerusalém, Ezequias sentiu a poderosa presença de Deus em seu coração. Ele se ergueu, firme em sua fé, e preparou-se para enfrentar as consequências do despertar sobrenatural que se desenrolava diante de seus olhos. O clamor dos assírios havia sido silenciado, mas algo mais estava prestes a se revelar, e ele sabia que a batalha ainda não terminara. Do outro lado das muralhas, o acampamento assírio estava em desordem. A confusão se espalhou como um espectro entre os soldados, que haviam sido testemunhas de algo que desafiava tudo o que conheciam. O próprio Senaqueribe, agora encolhido, cercado por um cúmulo de dúvidas, tentava reunir seus combatentes, mas suas palavras soavam vazias. O medo tinha tomado conta de seu coração, e como a fumaça que se dissipa, a certeza de vitória que antes o envolvia havia desaparecido. Senhor, o que estarás prestes a fazer? Murmurou Ezequias, seu espírito ao mesmo tempo ansioso e reverente. Em seu íntimo, ele sabia que Deus havia se movido, mas que após a tempestade da batalha, outras junções da história divina ainda precisavam ser descobertas. Na cidade, os habitantes começaram a ouvir rumores sobre o que havia ocorrido no campo de batalha. O temor de Senaqueribe agora era descrito como um eco de uma voz que se tornava cada vez mais distorcida. Entre as palavras murmuradas, Ezequias notou um sussurro mais forte, uma promessa gravada no tecido da narrativa divina. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Todos olhavam para o rei, que a partir de sua posição poderia inspirar os corações de sua nação. Com firmeza, ele convocou o povo a se reunir. Irmãos e irmãs, o Senhor nos deu um sinal, um poderoso testemunho de que Ele é conosco. Não temamos mais os insultos ou a força do inimigo. O Altíssimo se levanta por nós. Enquanto as palavras de Ezequias preenchiam o ar, uma nova visão lhe foi concedida. Ele viu os exércitos de Judá marchando em direção ao inimigo, guiados por uma luz que parecia emanar do próprio trono de Deus. A moral elevada e ressoante do povo fazia com que o céu parecesse responder, como se anjos inefáveis marchassem ao lado deles. Contudo, ao mesmo tempo, em uma nuvem opaca de dúvida, uma profecia antiga se ergueu na mente de Ezequias. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela uma flecha, nem diante dela se há de apresentar com escudo, nem erguerá contra ela um trincheira. Isaías 37:33. O destino de Senaqueribe estava selado, mas a pergunta que pairava no ar era: qual seria o custo dessa vitória? Nesse momento, o Senhor, com a sua soberania divina, fez com que um mensageiro se apresentasse a Ezequias. Escute atentamente, ó rei. Prepare-se, pois em breve você verá a dificuldade do seu inimigo, e o Senhor encerrará a batalha de uma forma que todos saberão que Ele é Deus. As palavras ressoavam na alma de Ezequias como um eco de esperança e temor.
Que grande é o meu Deus! Que misteriosos são seus planos, pensou ele, uma combinação de reverência e temor. Assim, enquanto Jerusalém se preparava para o que estaria por vir, um novo mistério surgia. Deus estava prestes a manifestar sua glória em um ato de libertação que editaria tudo o que antes era dito. O coração de Ezequias pulsava enquanto ele sussurrava uma oração fervente. Eis-me aqui, Senhor, pronto para o que for necessário. Revela, Senhor, o teu plano a este teu servo. E no cerne da trama divina, um futuro glorioso se desdobrava, mas o desfecho da batalha ainda se ocultava nas nuvens do poder de Deus. O que mais estava reservado para o povo de Judá? O que Deus decretaria que marcaria não apenas aquela geração, mas todas as vindouras? Um suspense glorioso pairava no ar, enquanto a cidade aguardava a manifestação final do poder do Senhor. Enquanto o dia avançava, uma tensão palpável pairava sobre Jerusalém. Ezequias, agora cercado por sacerdotes e líderes do povo, buscava dirigir as almas aflitas diante da iminente intervenção divina. Os relatos da confusão assíria persistiam, um eco que se misturava aos cânticos de louvor que brotavam da cidade. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, repetia o povo, num clamor uníssono que ressoava nas muralhas. Mas na mente de Ezequias, uma inquietação não se dissipa. O que é que o Senhor quer que eu faça, ó Deus? Perguntou ele fervorosamente em sua alma, enquanto olhava para o céu azul que pareciam prometer o auxílio divino. Do templo, o cheiro de incenso ardia, e a intercessão contínua dos sacerdotes enchia o espaço com uma expectativa santificada. Nesse momento de busca intensa, um novo mensageiro se apresentou ao rei. Não um homem, mas um espírito de luz, uma manifestação altissimamente divina. Ezequias, eu venho do Senhor que criou os céus e a terra. Escute, proferiu a voz como um trovão suave. A batalha não é sua, é do Senhor dos exércitos. Prepare-se. Às primeiras luzes do dia seguinte, o Senhor libertará sua nação com um sinal que fará estremecer os confins da terra. O coração de Ezequias disparou. Ele pôde sentir a força dessas palavras como se chegassem diretamente do próprio trono do Altíssimo. O que será esse sinal? Como será a vitória que o Senhor tem preparado? Questionou ele, não conseguindo conter uma apreensão ansiosa. Naquelas horas máximas da madrugada, assistirás ao Senhor empenhando-se em batalha. Ele cutucará sentimentos do medo dentro do coração de Senaqueribe e fará com que seu próprio exército caia pelo medo de um rugido. Portanto, não temas, pois acontecerá o que nunca se ouviu antes. Com essas palavras, o mensageiro se foi, deixando Ezequias com uma mistura de esperança exultante e uma consciência crescente da ira que viria sobre os inimigos de Deus. Ó Senhor, prepara os nossos corações para tornar-te em nosso testemunho. Ele clamou em seu interior, enquanto o calor da certeza se espalhava por suas veias. O rei voltou-se para o povo, que aguardava em suspense, buscando entender a natureza do plano divino. Irmãos, um mensageiro do Senhor se apresentou a mim. Ele disse que neste dia o Senhor nos mostrará sua glória e com um sinal trará libertação a nosso meio. A palavra se espalhou rapidamente entre as fileiras e a cidade eufórica se preparou para a longa noite. Muitas almas eram mantidas em oração, outras em cânticos, enquanto as lamparinas lançavam sombras nas paredes. Ezequias subiu aos altos do templo, onde uma visão de Deus lhe foi concedida. Ele viu os anjos do Senhor prontos para a batalha, como exércitos em fila, com suas espadas acesas em fogo celestial. Enquanto isso, no acampamento assírio, o silêncio reinou. Senaqueribe, isolado em sua tenda, lutava contra o peso da incerteza. Seu corpo tremia com as lembranças daquelas vozes perturbadoras. Por que não conquistei Jerusalém? Porque meu próprio poder é nulo frente a este Deus. Ao amanhecer, Ezequias e o povo se reuniram, e ao seu falar, os corações se enrugavam em emoção. Então, um rugido ensurdecedor rompeu a calma da manhã. Eis o Senhor em seu poder, destacou Ezequias. O que o povo de Judá veria pela manhã mudaria para sempre a história de sua nação. Uma expectativa ansiosa pairava, pois todos esperavam o cumprimento da palavra profética que o próprio Deus havia declarado. Com choque e revelação prestes a ocorrer, o que realmente se desvendaria a eles. O Senhor continuava a tramar os fios de sua soberania, e a revelação de seu plano poderoso estava prestes a manifestar-se em inteira glória. Quando a luz dourada do sol começou a brilhar através do horizonte, preenchendo Jerusalém com uma luz sagrada,
um profundo silêncio tomou conta da cidade. Ezequias, revestido de fé e expectativa, conduzia o povo em oração e louvor. Ó Senhor, nós te agradecemos por tuas promessas. Hoje confiamos em ti. As palavras reverberavam entre as paredes da cidade, ecoando como um clamor de adoração que se elevava ao céu. Enquanto isso, no acampamento assírio, Senaqueribe se erguia, envolto em incertezas. O exército, que antes se mostrava confiante, agora estava tomado pelo desespero. O que se passa com nós? Murmuravam os soldados aterrorizados, sentindo o espírito do temor se espalhar como uma praga. Humilhados por algo que não compreendiam, eles se perguntavam: poderá este Deus lutar por seu povo de tal maneira? E, como se as nuvens fizessem eco ao clamor de Ezequias, um rugido sobrenatural começou a ecoar pela terra. Nos céus, nuvens escuras se formaram, e, como que em resposta a um sinal divino, uma tempestade de som e assombro envolveu o acampamento assírio. Os soldados, apavorados, começaram a ver visões de suas piores angústias. Sombras se movendo, existem sonoros de vozes celestiais, como um exército invisível que marchava contra eles. Nesse momento de confusão, Senaqueribe, ainda determinado, tentou restaurar a ordem entre seus homens. Fiquem firmes, nós somos muitos, temos a força. Contudo, sua voz ressoava fraca e sem convicção, perdendo-se na orquestra de medos e anseios que dominavam os corações dos guerreiros assírios. Na cidade, Ezequias se organizou para uma marcha até um monte onde ofereceria louvores ao Senhor, instruindo o povo. Vamos juntos, em adoração. Aqui não temos espadas, mas temos o poder das nossas vozes. O Senhor é a nossa vitória. E assim, como uma onda de convicção, o povo avançou com cânticos e danças, preenchendo Jerusalém com um som que ressoava nas alturas. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. Os levitas tocavam com força, e a música se tornava uma balança contra o medo que ameaçava cada coração. Sentindo que o céu e a terra estavam em aliança, Ezequias ergueu suas mãos. Ó Senhor, agora faze a tua vontade. Enquanto o sol se erguia mais alto, no acampamento assírio, o pânico tornou-se incontrolável. Os guerreiros, agora consumidos pela confusão, começaram a bradar palavras de desespero, suas vozes se sobrepondo à força do temor que os levaria a uma fuga indesejada. A presença de um poder invisível estava mais do que claro, e a força de sua autoconfiança desfazia-se. Nesse momento, Ezequias, inspirado pela visão do Messias vindouro, percebeu que a verdadeira batalha havia se movido das armas para a adoração. Vamos, levem as nossas vozes, vamos declarar a segurança do nosso Deus. E assim a multidão, testemunhando os acontecimentos milagrosos, cantava ainda mais alto, tornando-se um coral que iluminava a terra com luz divina. Subitamente, em um clamor de desespero, os assírios entraram em um estado de frenesi. Sem entender as forças em ação, muitos acreditavam que os israelitas estavam trazendo legiões de guerreiros. Corações já não enfrentavam mais apenas o exército de Judá, mas um poder celestial. E quando a primeira flecha de dúvida atravessou pelo coração de Senaqueribe, lealdades se romperam e muitos fugiram em desespero. Enquanto isso, o Senhor, em sua infinita sabedoria, levantou um testemunho ainda mais poderoso. Os anjos, com sua força, começaram a desfazer as fortalezas e estruturas de medo na mente dos inimigos. Um massivo eco de confusão abateu o exército assírio, e em um momento dramático, as fileiras se quebraram. Diante desse colapso, Ezequias viu uma oportunidade. Recebendo uma palavra de ânimo do Senhor, ele dirigiu o povo. Agora é a hora. Sigamos nossos passos e proclamemos a vitória que já foi proclamada. Com a certeza de um Deus que estava à frente deles, o povo seguiu em direção ao campo, onde as graves batidas de suas músicas eram ouvidas por todos os que se dispunham. Ao chegarem ao acampamento assírio, o que os olhos de Ezequias contemplaram foi um feito glorioso. Em vez de guerreiros prontos para a batalha, os soldados estavam caídos, bereberando de terror, enquanto a mão do Senhor havia se movido com poder. O inimigo não tinha uma única espada levantada, mas sua própria vaidade havia causado sua destruição. O povo de Judá, com os olhos voltados ao céu, ergueu um clamor de vitória. Os inimigos caíram em um abismo de medo. O Senhor é a nossa salvação.
Mas enquanto a alegria tomava conta, uma nova expectativa pairava no ar. O Senhor tinha agido de maneira gloriosa, mas o que mais ele desejava revelar através daquele feito? Assim, Ezequias dirigiu-se a seu povo e com um coração grato exclamou: ainda há mais reminiscências do Senhor que devemos buscar, não apenas a nossa vitória, mas a mensagem eterna de confiança e aliança que ecoará por todas as nações. E assim, a história de Judá ficou marcada, não apenas por uma derrota assíria que massageou a confiança de Ezequias, mas por um plano divino que se estenderia por gerações, trazendo esperança ao remanescente. Que outros saibam das obras gloriosas de nosso Deus, declarou Ezequias, vislumbrando o futuro glorioso que Deus havia iniciado em meio das sombras de Senaqueribe. Mas a verdadeira profundidade da bondade de Deus ainda estava prestes a ser revelada. O plano soberano de Deus em toda a sua majestade começava a se lançar no horizonte da história, uma luz de esperança divina que não apenas libertava Judá, mas prometia a redenção a todos os que creriam em seu nome. Assim, deixamos os corações atentos, que aguardam saber como Deus, em sua soberania, se revelaria ainda mais.